acontecer aqui nesse texto, que você vai me acompanhar a leitura, é que Deus tira Jeremias de um estado de lamento para um estado de louvor. São dois estados completamente diferentes, né? E Deus faz isso com a vida de Jeremias. Jeremias, capítulo 20, você já achou? Do versículo 7 ao 13, você vê na minha Bíblia, diz assim, sexto lamento de Jeremias. Depois ele ainda fez mais lá na frente. Olha o que Jeremias fala: tu me persuadiste, Senhor, e eu fui persuadido. Persuadir, querido, é forçar uma pessoa a fazer algo que a princípio ela não quer fazer. Tu me persuadiste, Senhor, e eu fui persuadido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou motivo de riso o dia inteiro. Todos zombam de mim. Porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar violência e destruição. Por causa da palavra do Senhor, sou objeto de deboche e de zombaria o tempo todo. Quando eu pensei, não me lembrarei dele aqui é o Senhor, não me lembrarei de Deus, e não falarei mais em seu nome, então isso se tornou no meu coração como um fogo encerrado nos meus ossos. Estou cansado de sofrer e não posso mais, porque ouvi a murmuração de muitas, há terror por todos os lados. Denuncie e nós o denunciaremos. Todos meus amigos íntimos esperam que eu tropece. E dizem, talvez ele se deixe persuadir, então nós o venceremos e dele nos vingaremos. Versículo 11. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso os meus perseguidores tropeçarão e não vencerão. Ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. Sofrerão afronta perpétua que jamais será esquecida. O Senhor dos exércitos, que prova o justo e vê o mais íntimo do coração, permite que eu veja a tua confiança, a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantem ao Senhor, louvem o Senhor, pois ele livrou a vida do necessitado das mãos dos malfeitores. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Levante a sua mão, meu irmão. Ore por mim. Peça a bênção de Deus sobre a minha vida, para que eu traga uma palavra que traga esperança ao seu coração, que eu traga uma palavra que gere fé na sua vida, que eu traga uma palavra que gere ação, uma palavra que dê direção para você no meio de tudo que você está vivendo e enfrentando. Pai querido, fala conosco, esse é o teu momento, Pai. Aquieta toda a incredulidade do nosso coração, toda a resistência, que a tua palavra seja pregada com liberdade e que essa palavra seja acompanhada de resultados na nossa vida, que em função dessa palavra nós vejamos coisas acontecerem na nossa vida. Pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Será que tem alguém aqui que conhece alguém que se lamenta muito? Você conhece alguém que vive se lamentando, que vive reclamando, que vive se queixando, se é sol porque está sol, se é chuva porque é chuva, se é frango porque é frango, se é peixe porque é peixe? Talvez, querido, o profeta Jeremias seja o homem na Bíblia
que mais se lamentou. Eu acho que ninguém vence Jeremias. Ele é o profeta que mais se lamentou na vida. E ele se lamentou diversas vezes e por diversas coisas diferentes. Imagina que esse homem teve um ministério que durou 40 anos. Esse homem profetizou para 5 reis diferentes. Esse homem viveu muita coisa da história de Israel. Mas apesar dele perseverar, ter fé, viver isso, isso não livrou ele de vez em quando ele se lamentar, de vez em quando ele se entristecer, de vez em quando ele ficar para baixo. Ele até escreveu um livro que se chama Lamentações de Jeremias. É um livro de 5 capítulos. Por sinal, querido, é um livro de lamentações que é cheio de esperança. Quero trazer à memória alguma coisa que me traga esperança. Lamentações de Jeremias. Certa ocasião ele diz: põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Vai, meu irmão, dá essa palavra para alguém aí. Talvez ainda haja esperança. Não é porque às vezes a gente fica tão para baixo, né? Mas aí ele dava a palavra para ele mesmo. Ele ministrava para ele mesmo. Então, querido, olhando para o livro de Jeremias, profeta Jeremias, Lamentações de Jeremias, nós vemos que todo homem e mulher de Deus, normal, tem os seus momentos de lamento. Tem o seu momento de tristeza. Tem o seu momento de desalento, de desânimo. Não é? Essa pessoa que você conhece, que diz: ah, eu nunca reclamo, eu nunca murmuro, eu nunca me entristeço, eu estou sempre alegre, eu estou sempre confiante. Isso é fake, minha gente. É fraude. Duvido que essa pessoa não tenha os seus momentos de tristeza, não tenha os seus momentos de desalento, de desânimo. Então a gente olhar para o profeta Jeremias traz uma nova esperança para nós, né? E aqui nesse caso, você leu comigo, que é o 6º lamento de Jeremias, quer dizer que ele já tinha feito 5 lamentos antes. Era o 6º. Vai dar para você entender por que ele está se queixando aqui, por que ele está se lamentando. Com quem ele estava se lamentando? Com quem? Com Deus. Igualzinho a gente, né? Quem é que aqui lá no seu, às vezes não fica se lamentando com Deus? Não é? Ele aqui estava se lamentando com Deus. E no caso aqui, presta atenção, querido, você vai entender. Ele se lamentava por uma questão que ele não conseguia entender na vida dele. Se ele era um homem chamado por Deus, se ele era um homem vocacionado para exercer um ministério profético, se ele era um homem chamado por Deus para cumprir uma missão, um propósito de Deus na vida dele, que era pregar a palavra de Deus, não é? Mostrar aquilo que Deus estava mostrando, por que é que ele enfrentava tanta oposição? Por que ele enfrentava tanta resistência? Por que ele sofria deboche? Por que ele era zombado? Até no tronco amarraram ele. Se você ler esses 6 versículos que eu não li, ele tinha sido amarrado no tronco. Por quê? Porque ele estava pregando a palavra de Deus. A verdade é, queridos, aqui entre nós, a mensagem de Jeremias não era fácil de ser ouvida. Ele não foi amarrado no tronco à toa. É porque a mensagem dele era uma mensagem que apontava o pecado. Era uma mensagem que chamava o povo a se converter. Era uma mensagem que chamava o povo a fazer mudança.
abandonar o pecado, a se arrepender, a fazer conserto, a se submeter à vontade de Deus. Olha só, querido, o pregador que prega isso hoje, se converte, abandona o pecado, se arrepende, muda de vida, tira o teu pé. Esse pregador que prega isso hoje, ele não vai ser popular. Ele não vai dar ibope, não. Ele não vai ficar bem nas pesquisas. Porque a maioria das pessoas hoje não querem ouvir isso. Só querem ouvir bênção. Né? Deus tem bênção para nós. Mas as bênçãos de Deus chegam a nós através dos métodos dele, da maneira dele, do jeito que ele faz as coisas. Amém, queridos? Então, como eu dizia, Jeremias chegou a ser debochado, chamaram ele de ludibrio. Ludibrio? Talvez você diga, o que é ludibrio? Você não sabe o que é ludibrio, mas sabe o que é ludibriar. Ó, fulano te ludibriou. Alguém já te ludibriou? Ou seja, alguém que te enganou. Deu uma volta em você. Então, os outros que acusavam eles eram os falsos profetas. O verdadeiro profeta, que era Jeremias, chamavam ele de deboche, zombaria, ludibrio. Por quê, querido? Porque Jeremias pregava o que Deus mandava ele pregar. Deus dizia para ele, olha, manda esse povo se arrepender, senão vai vir cativeiro. Manda esse povo dobrar o pescoço. É um povo de dura cerviz. É um povo que não se submete, é um povo que não aceita uma direção de Deus. Então, Jeremias pregava o que Deus mandava ele pregar. Só que em vez de ele receber a palavra dele ser recebida com respeito, com submissão, as pessoas darem valor à palavra dele, se submeterem, se subordinarem, pelo contrário, ele recebia, era dureza de coração, ele recebia, era incredulidade. Quem é que também passou por isso? Na sua própria terra. Jesus. Sua própria terra. Certa ocasião queriam matar ele. Então, ele fazia o que ele fazia, ele pregava o que Deus mandava ele pregar, e ele, em vez de receber, obrigado, profeta, por essa palavra, não, o pessoal botava ele no tronco, chamava ele de falso profeta, debochava dele, escarnecia dele, fazia tudo, resistia a ele. Presta atenção aqui, queridos. Quando você faz o bem para alguém, quando você mostra para uma pessoa, olha, sei que você está com um problema, mas eu tenho, olha, a solução, olha, o caminho, olha, a maneira de você consertar isso que você fez, é indo por aqui, é fazendo dessa forma. Você faz assim, faz assado, que você vai encontrar a solução. Quando você faz isso, e aquela pessoa ainda te despreza, e depois ainda mete o sarrafo em você, te bota no tronco, desce a ripa em você, o que você faz, querido? Olha só, você está querendo ajudar alguém que está com problema. Quem conhece alguém com problema? 2 ou 3. Você está querendo ajudar uma pessoa. Você é de Deus. Amém? Você é de Deus, então você vai resolver do modo de Deus. Não vai resolver na ripa. Não vai resolver no tronco. Ah, fulano está fazendo, bota no tronco e a gente desce o sarrafo nele. Isso não resolve, minha gente. Então a pessoa está com um problema. Olha só, vamos consertar isso? Vamos resolver isso? Você faz assim. Você se arrepende, você se conserta, você confessa, você se reconcilia, você dá a direção para a pessoa. Só que a pessoa, além de desprezar você, rir de você,
escarnecer de você, ela ainda desce o sarrafo em você, bota você no tronco e fala mal de você. O que você faz com essa pessoa, querido? Ignora. Estou perdendo meu tempo aqui. Eu tenho mais o que fazer. Tenho outras coisas para fazer, porque ficar perdendo tempo, porque eu falo, entra por aqui, sai por aqui, e depois ainda fala mal de mim. E depois ainda me critica. Me bota no tronco. Quem é que essa semana aí foi parar no tronco? Amém, querido? Jeremias estava vivendo isso, querido. Ele não queria o mal para ninguém, ele queria o melhor, ele queria as bênçãos de Deus para Israel, ele queria abençoar Israel, mas ele estava pregando, e as pessoas não estavam dando nenhum valor, pelo contrário, chamando ele de falso profeta, que ele estava ludibriando, que nada dele falava era correto, botaram ele no tronco, açoitaram ele só apanhou. Então, Jeremias, sabe uma coisa? Eu vou fazer alguma outra coisa. Vou perder mais esse tempo com esse povo, não. E esse pensamento, querido, tomou conta do coração de Jeremias. Ele disse assim: eu não vou falar mais nada. Eu não vou mais citar o nome do Senhor para ninguém. Se fosse hoje, queridos, Jeremias dizia assim: em nome de Jesus, eu não abro mais a minha boca. Quer se ferrar? Que se ferre. Deu para entender? Vai dizer que você nunca falou isso? Sabe de uma coisa? Vou fechar minha boca e não vou falar mais nada. Diz assim: essa é a última vez que eu estou falando, nunca mais vou falar nada. Bobagem, 15 minutos depois já está falando outra vez. Amém, querido? Desculpa eu falar assim, né, querido? Se eles querem se ferrar, se ferrem, mas estou trazendo isso à Bíblia para aqui, porque ele disse: eu não vou falar mais do nome de Deus, eu não vou mais falar do que Deus está avisando, que Deus está mostrando, não vou falar mais do que eles têm que fazer. Só, queridos, que essa decisão de Jeremias era um homem de Deus. Pergunta: tem um homem perto de você? Pergunta para ele: tu é um homem de Deus? Tem uma mulher perto de você? Você é uma mulher de Deus? Diga para o teu irmão: pode não parecer, mas eu sou, viu? Eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Só que essa decisão, qual foi a decisão de Jeremias? Ele estava pregando, ninguém ligava porque ele pregava. Ainda botava ele no tronco. Ele sabe de uma coisa? Não vou falar mais nada. Não vou pregar mais nada. Não vou profetizar mais nada. Eu vou tomar outro rumo. Só que essa decisão, querido, essa decisão deixou Jeremias, ele era homem de Deus, deixou Jeremias de consciência pesada. Deixou Jeremias se sentindo culpado. Deixou Jeremias de cabeça quente. Você já fez alguma coisa e depois você ficou com cabeça quente? Ficou com a consciência pesada? Para que eu fui falar isso para minha filha? Então, essa decisão de Jeremias, de não falar mais, deixou ele com a consciência pesada. E a consciência pesada, aprendam um pouco, a consciência pesada, ela tem que ser tratada com Deus, com a palavra, com a oração, com o conserto, porque senão, querido, ela dá sintoma físico. Uma pessoa de consciência pesada, ela começa a sintomatizar. Porque ela fez alguma coisa que ela se ela fez alguma coisa que não caiu bem para ela, e
aqui nós vemos isso, né? O coração dele ficou pesado. A Bíblia é tão fantástica, né? Ele diz, presta atenção no que ele diz aqui, que esse texto é maravilhoso, é psicossomático. É psicossomático. Ele diz que ele começou a sentir fogo como queimando dentro dos ossos dele. Eu não sei se você já notou, mas os seus ossos, eles falam. Já reparou que os teus ossos falam? Quem é que aqui, querido, já acordou com torcicolo? Com a cabeça virada para um lado. Os ossos estão falando. Quem é que aqui, depois de uma discussão, quem é que gosta de uma boa discussão, de um bate-boca, uma DR prolongada? Você, quando sai de uma situação em que você discutiu, bateu boca, talvez até xingou, os teus ossos não falam? A tua coluna não fala? Quem é que aqui já não travou depois de uma briga, de uma discussão? Está todo mundo calado, né? Os nossos ossos falam, querido. Quem é que aqui tem ossos que quando o tempo vai mudar, ele avisa? É uma porção. O tempo vai mudar, os ossos avisam. É interessante, né, querido? Mas os nossos ossos, eles falam. Por quê, querido? Para o judeu, para o hebreu, tudo que fala de ossos, fala de uma coisa muito profunda, muito para dentro, muito enraizada. Então Jeremias disse que quando ele tomou aquela decisão, não vou mais pregar, não vou mais falar nada, não vou dizer mais nada, parece que ficou um fogo ardendo dos ossos dele. Ou seja, ele começou a sintomatizar, ele começou a ter dor, ele começou, né? É aquela dor que aparece no joelho, quando você tem que tomar uma decisão, é aquela dor que aparece no pé, quando você está passando por uma situação, é o pescoço que fica duro, é a coluna que trava, alguma coisa ali ao teu redor está acontecendo, e você começa a sintomatizar. Isso aconteceu com Jeremias. Eu sempre amei esse texto, preguei muito pouco sobre ele, mas eu sempre achei esse texto muito, como eu disse, psicossomático, né? Quando você entuba uma situação, faz uma coisa que você não queria fazer, engole sapo, não fala o que queria falar, porque disse assim, não vou falar mais nada. Só que você não fala para fora, aquilo que você queria falar, vai para onde? Vai para dentro, indo para dentro, vai para algum lugar. Então, meu irmão, escuta a voz dos teus ossos. Amém? Está todo mundo me olhando muito estranho, né? Mas quando teus ossos começarem, a coluna começar a doer, o pescoço ficou duro, né? Não consegue, né? Certa ocasião chegou um pastor para mim, eu acordei com o pescoço virando para um lado. Eu digo, é porque tem um negócio que não quer olhar do lado de cá. Olha, amém? Eu conheço um ortopedista, queridos, homem de Deus. Chega uma pessoa no consultório dele, estou com problema na coluna. É a minha L4, às vezes já vem até dizendo onde é que é. É a minha L4, é a minha L5, eu estou com um problema na coluna. Ele, primeira coisa, vem cá, fique em pé. Faça um movimento de reverência, de submissão. Se abaixa. Porque ele é homem de Deus, queridos. E ele fala, né? Está aqui, ó. Vocês foram teimosos.
é um povo de dura cerviz. Às vezes, querido, uma pessoa que tem um problema de insubmissão, ela não sabe abaixar a cabeça. Ela não sabe se submeter. Amém? Estou saindo da mensagem, né? Deixa eu voltar para a mensagem, que eu estou falando muita coisa aqui, mas eu acho importante, porque esse é um exemplo que volta e meia, né? Minha coluna, quem aqui a coluna de vez em quando dói? Né? Faça um movimento de reverência. Faz de conta que a rainha da Inglaterra está na sua frente. Se abaixa. Por quê, querido? Quando você faz isso, você alonga. Temos professores aqui de atividades esportivas. Você alonga a coluna e você, às vezes, se livra. E se você for olhar para alguma coisa na vida daquela pessoa, de fato, ela não quer se submeter a uma situação que está acontecendo. E por isso é que ela endurece. Voltando para a mensagem. O coração de Jeremias ficou pesado, porque ele disse, não prego mais. Não falo mais do nome de Deus. Só que isso ficou queimando no coração dele. Tem certas coisas, queridos, que nos incomodam, mas a gente consegue lidar com elas. Por exemplo, hoje nós estamos usando máscaras. É chato usar máscara? Mas dá para levar. Não é impossível. Tem certas coisas que são desagradáveis, mas a gente sabe lidar. Olha, hoje não tem jantar, mas tem pão com ovo. Dá para levar pão com ovo? Dá. Olha, deu um problema lá no chuveiro, tem água, mas não tem banho quente. Dá para levar, minha gente? Dá. Para quem já tomou banho de balde? Eu sempre, quando por algum motivo tem que tomar banho frio, eu digo, é bom para me lembrar do quartel. Que era banho frio mesmo. Então tem coisas, querido, que são desagradáveis, mas a gente leva, não é? Não tem luz, mas tem uma vela aí, acende uma vela, acende um lampião. Alguém tem lampião em casa? Tem, Rubênia. Outro dia eu procurei onde é que vendia um lampião, mas eu não queria desses modernos, não. Eu queria aquele de querosene, com aquela... Difícil de achar. A gente tem que ir para a roça para achar isso, né? Então tem certas coisas na vida. Por exemplo, querido, botar uma roupa apertada. Você bota a roupa te aperta na cintura. A pandemia fez maravilhas, né? A roupa fica apertada. Dá para andar com roupa apertada? Não. Dá. Paciência, desabotoa, abre aí, bota a camisa por cima, esconde. Tem coisas na vida, querido, que dá para a gente dar um jeito. Dá para a gente improvisar. Agora, tem outras coisas que não, querido. Por exemplo, um chamado de Deus, não dá para você ficar indiferente a Ele. Quando Deus coloca algo no teu coração, não dá para você enrolar a Deus. Não dá para você ficar indiferente àquilo que Deus fala. Não é? Viu que ele falou que Deus me persuadiu. Persuadir, querido, é convencer alguém da necessidade de fazer algo, né? Talvez alguns de nós aqui conhecemos pessoas, até na nossa própria família, que são mestres de persuasão, que quando tem que te convencer de alguma coisa, vai ficar falando até te convencer e no final você vai se livrar, você faz. Quem tem filho aqui sabe como é que é isso. Tem hora que você faz, não aguenta mais. Então ele diz que o profeta diz que Deus fez isso com ele.
E às vezes, querido, Deus faz isso com a gente. O Espírito Santo faz isso com a gente, não é? Ele nos persuade. Ele bota uma coisa no nosso coração e você não consegue fugir daquilo que Deus botou no seu coração. Ele bota no seu coração que você tem que procurar alguém para se consertar com alguém, para se reconciliar. Ele bota no teu coração que você tem que dar uma oferta. Ele bota no teu coração que você tem que fazer alguma coisa, um conserto que tem que fazer. Ele bota no teu coração uma atitude que você tem que tomar. E fica aquela coisa que vai e volta. Por mais que você diga, não vou, não, eu não faço isso, mas não faço mesmo. Daqui a pouco aquilo volta outra vez. E às vezes quando você comenta com alguém de casa, da família, a pessoa até diz, você falando isso outra vez? É porque Deus botou no meu coração, eu não consigo tirar isso de dentro do meu coração. E enquanto você não faz o que Deus mandou você fazer, você não tem sossego. Alguém aqui nunca passou por isso não, querido? Enquanto você não faz o que Deus mandou você fazer, você não tem sossego, você não tem paz, você não dorme, você fica com a consciência pesada. E aqui é interessante, queridos, compartilhar aqui com vocês uma coisa. A gente vê, às vezes, vale a pena, para nós que convivemos com pessoas que estão sempre reclamando, que estão sempre se lamentando, estão sempre questionando, estão sempre duvidando de alguma coisa, uma palavra, um conselho para você. Dê espaço a essa pessoa para ela se lamentar, para ela se queixar, para ela falar da tristeza dela, para ela falar da saudade dela, para ela falar do luto dela, para ela falar do problema que ela está vivendo. E nós hoje, queridos, damos muito pouco espaço para as pessoas reclamarem, se lamentarem, se queixarem. Ainda mais nós que somos crentes, falamos, não, você não pode reagir assim, não, você não pode chorar, não, você tem que esquecer isso, não, você não pode falar. A gente não dá espaço para a pessoa desabafar, para a pessoa dizer o que ela tem no coração. Falando besteira, minha gente. Às vezes a pessoa vem falar uma coisa com você, não, mas vamos orar, não, vamos não sei o quê, vamos. Deixa a pessoa falar. A pessoa está chorando, não, você não pode chorar. Por que não pode chorar? Crente não chora? Jesus chorou. Então, queridos, às vezes, isso aqui é uma coisa para nós, viu? Tem alguém em casa que reclama muito? 1, 2, 3. Os outros vivem no paraíso, né? Moram sozinhos, ninguém reclama. Só a síndica. Amém, querido? Mas aqui um conselho para a gente, querido. Quando alguém começar a reclamar, se lamentar perto de você, fique calado ouvindo. Viu, Mônica? Deixa o homem reclamar. Homem reclama muito. Estamos de mão dada, estamos juntos. Né? Então, quando alguém chega perto de você e começa a se queixar, questionar, reclamar, dá espaço para aquela pessoa reclamar. Por quê, queridos? Às vezes, ela reclamando, ela encontra a resposta que ela precisa. E se você não deixa ela falar, ela às vezes não encontra a resposta que ela precisa. Meus anos de início de gabinete, atendendo pessoas na igreja, eu ficava calado. Primeiro porque eu não sabia o que falar. Não sabia que conselho dar. Então eu ficava ouvindo. No consultório eu fazia a mesma coisa.
Já contei essa história para você? A pessoa falou, no final ela disse, muito obrigado, eu vou embora. Muito obrigado pela consulta. Eu disse, peraí, eu ainda não dei nem receita. Ela foi para lá para quê, minha gente? Para desabafar. Olha só, querido, eu tive uma mãe que era uma mulher de poucas palavras. Minha mãe não era de falar muito. Mas ela tinha uma propriedade. Quando ela me via lamentando, me queixando, ela me ouvia. Esses dias eu disse assim, minha mãe aqui para ela me ouvir. Por quê, queridos? Era a única que me ouvia. Era minha mãe. Porque eu sou chato. Alguém aqui também acha que é chato? Eu também. Você também é chato, Francisco. Diga-se de passagem. Não é? Estamos em família, queridos. Queridos, eu me lembro dos momentos difíceis da minha vida em que eu ligava para minha mãe só para desabafar. E ela me ouvia. Às vezes ela não dizia nada. Interessante, né, queridos, que a gente aprende. A minha mãe era uma mulher de poucas palavras. A minha filha mais velha, Tatiana, é uma mulher de muitas palavras. Fala, mas fala, mas fala. Se você deixar, ela fica no telefone com você 3 horas. Se você deixar. E tem assunto. Mas o que eu noto, querido? Eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe ficava me escutando. Às vezes minha filha começa a falar e se queixar e não me dá tempo nem de fazer uma intervenção. Mas Tatiana, ela não deixa. Ela vai falando. E eu fico esperando. Para ela saber que eu estou ali, né? Tudo bem, verdade. Eu fico ali. Tem uma hora, queridos, o que eu fico esperando? Eu fico esperando o quê? A hora que ela vai dizer, obrigado, pai, já desabafei. Aí eu estou liberado, está entendendo? Ela, obrigado, pai, já desabafei, já estou melhor. E é verdade, querido, quando a gente tem oportunidade, hoje as pessoas não nos dão essa oportunidade, de se queixar, de lamentar, não pode murmurar, não pode reclamar, não, aí tu engole tudo, entuba tudo e vai para o osso. Às vezes a gente tem que deixar a pessoa, deixa ela falar, deixa ela reclamar, deixa ela se queixar, por quê? No meio disso, ela encontra uma solução, ela encontra uma resposta. Ela encontra um caminho. E foi isso que aconteceu aqui com Jeremias. Você vê que é do lamento para o louvor. Jeremias, no meio dos lamentos dele, já estou terminando. Você que está. No meio dos lamentos dele, ele tomou consciência de coisas que ele não estava vendo, que ele não estava percebendo. Deus abriu os olhos dele. Não é? Aquilo que nós repetimos tudo que Deus permite acontecer, Ele permite acontecer para quê? A princípio a gente não vê para quê nenhum. A gente só acha que aquilo foi o pior para nós, que aquilo veio contra nós, mas se Deus permitiu acontecer o que acontece na nossa vida, tem um para quê? E tudo isso que Jeremias viveu, que fez ele se lamentar, tantas vezes, teve um para quê, querido? Teve um para quê na vida dele, teve um para quê em Israel, teve um para quê no futuro dessa nação, não é? Porque levou Jeremias a tomar consciência, se eu posso dizer assim, de 3 coisas que eu queria dividir com você e terminar para fazer uma oração. Talvez você também esteja se lamentando, talvez você também tenha coisas que você não entende, está questionando. Vamos olhar para Jeremias e vamos tirar um pouco dele e trazer para a nossa vida. Primeira coisa, ele tomou consciência, queridos,
e isso mudou a vida dele, é que Deus estava com ele como um poderoso guerreiro. Ou seja, em primeiro lugar, ele teve um momento de gratidão a Deus. Como eu disse a você, esse homem exerceu esse ministério por 40 anos. Esse homem, ele profetizou para 5 reis diferentes de Judá. Esse homem viveu várias coisas. Mas isso tudo, em primeiro lugar, deu a ele a consciência que Deus estava com ele, como um poderoso guerreiro. Até aqui Deus tinha preservado a vida dele. Já tinham botado ele no tronco, mas não acabaram com a vida dele. Já tinha sido perseguido, resistido, mas ele tinha sobrevivido. O ministério dele sobreviveu a tudo isso. O próprio Israel sobreviveu a tudo isso. Então, é aqui quando ele diz assim: Deus, o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Eu queria que você falasse isso para você. Consegue? Deus está comigo como um poderoso guerreiro. Eu não estou sozinho. Em tudo que eu enfrento, Deus está comigo. Em tudo que eu passo, Deus está do meu lado. Deus não me abandona. Deus não me esquece. Ele está sempre comigo como um poderoso guerreiro. É como se ele estivesse dizendo aqui, querido, o que Samuel disse: até aqui o Senhor nos ajudou. Não é? Samuel disse: até aqui o Senhor nos ajudou. Vamos dizer que Jeremias está falando disso de uma outra forma. Querido, se hoje estamos aqui, ainda estamos vivos, ainda estamos de portas abertas, ainda temos um emprego, ainda temos um trabalho, ainda temos uma família, ainda temos perspectivas, oportunidades pela frente, é porque Deus tem estado com cada um de nós como um poderoso guerreiro. É Ele quem guerreia as minhas batalhas. A minha guerra não é minha, é do Senhor. Fala para o teu irmão: meu irmão, a tua guerra não é tua, é do Senhor. Amém, queridos? Então, a primeira coisa que ele quer em si: poxa, 40 anos de ministério, e ele ainda estava lá. Quem é que tem 40 anos de casado aqui? 40 anos de casado? Deus está contigo como um poderoso guerreiro. Amém, querido? Não é? Aquilo que você fez e faz até hoje, é porque Deus tem estado contigo. Então ele tomou consciência disso. Em vez dele ficar sintomatizando, com fogo ardendo nos ossos, falando besteira, primeira coisa que eu queria que você tomasse consciência nessa manhã: você que está vivendo o que está vivendo, você que está questionando, lamentando, você que de repente alguém botou você hoje, essa semana, num tronco e laçou o pau em você, né? Primeiro, Deus está contigo como um poderoso guerreiro. Você não está sozinho nas tuas guerras, você não está sozinho nas tuas batalhas, você não está sozinho nos teus desafios. Na doença, Deus está contigo. Na vida financeira, Deus está contigo. Na tua família, Deus está contigo. Ele não te abandona. Ele é um poderoso guerreiro ao teu lado. Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Uma salva de palmas ao Senhor. Isso aqui já muda tudo, querido. Pô, até aqui, se eu cheguei até aqui, é porque Deus me ajudou. Amém? Amém. Então foi um momento de gratidão. Segunda coisa, embora a vontade dele, querido, porque se uma pessoa bota você no tronco, qual é a tua vontade, hein, meu irmão? Vamos, esconde as asas e me conta o que você dá vontade. A pessoa botou você no tronco e desceu o sarrafo em você. Só santo aqui, né? Só tem santo nessa igreja. Deixa eu pegar o mais santo dos santos. Pastor Rafael. Uma pessoa te bota no tronco,
e baixa o sarrafo em você. O que o Rafael, lá dentro dele, tem vontade de fazer? Não é o pastor, não. Deixa o pastor na igreja. Você está em casa. O que dá vontade de fazer? Baixar o sarrafo também. Tem um ser humano ali dentro, viu? Tem vida ali dentro. Ora, meu filho, se alguém baixa o sarrafo em mim, se eu sou ser humano, se eu sou pessoa, se eu sou gente, à vontade eu posso não fazer, mas à vontade é baixar o sarrafo também. É isso aí. E aqui, né, o que ele viu? A vontade de Jeremias, primeiro foi se vingar do povo. Eles não querem, não prego mais. Depois foi se vingar de quem botou ele no tronco, de quem perseguia ele, né? Porque ele era perseguido, nessa ocasião, ele era perseguido pelo rei de Israel, Joaquim. Era inimigo de Jeremias, porque Jeremias pisava no calo do rei. Então ele era odiado. Então o rei contratou profetas falsos para acabar com a vida de... Então a vontade de Jeremias, a princípio, foi: primeiro, não vou pregar mais nada. Segundo, eu vou botar no tronco quem tem me botado. Só que aí, queridos, eu acho que tem uma coisa que faz toda a diferença, está no versículo 12. Eu acho que esse é um versículo para você meditar. Ele diz assim: o Senhor dos Exércitos, que prova o justo, que provas o justo, e vê o mais íntimo do coração, permita que eu veja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Ou seja, Jeremias tomou uma decisão, querido. Em vez de resolver as coisas como ele gostaria de resolver, que era no tronco, no açoite, na briga, no desentendimento, se vingando, ele se aquietou, se acalmou e entregou essa causa ao Senhor. Ele confiou, exatamente, viu, Alexandre, quando você entrou aqui, tu nem sabia como é que tu estava no movimento. A Dila, quando começou a cantar, ela nem percebia como ela estava no movimento. Aliás, aquela música que você começou, eu queria que você terminasse, Dila, porque fala exatamente isso aí. Ele confiou a causa dele, porque ele sabe que Deus tem sempre a melhor solução. Talvez você hoje tenha uma luta, tenha uma prova, você acha que a solução é a que você pensa, o que você acha. Deus tem sempre a melhor solução para qualquer problema que a gente possa estar enfrentando hoje. Amém, querido? Deus tem sempre a melhor solução, e foi o que ele fez. Ele confiou a Deus aquela causa. Ele não sabia como lidar com aquilo, ele confiou a Deus. Por isso é que no versículo 13, ele diz assim: cantem ao Senhor, louvem o Senhor. Presta atenção, querido, pois ele livrou a vida do necessitado da mão dos malfeitores. Ou seja, ele fala como se Deus já tivesse livrado ele de tudo isso que ele estava enfrentando. E aí a gente vai para os livros, a gente vai para os comentaristas, a gente vai para as Bíblias de estudo, para ver se a gente entende, se expande aquilo que a gente está lendo ali na Bíblia. E todos os autores, eu vi vários, dizem que é como se Deus tivesse dado a Jeremias uma palavra de ciência, uma palavra de conhecimento. Deus deu a ele uma visão do que é que Deus ia fazer naquela situação. Parecido com o que Deus fez com Eliseu. Ele abriu os olhos e viu os exércitos de Deus. Então, dizem os autores, né, que aqui é como se ele tivesse tido uma revelação do que é que Deus ia fazer naquela situação. Então ele diz assim: pois ele livrou a vida do necessitado das mãos,
cantem, louvem, pois ele livrou a vida do necessitado das mãos dos malfeitores. E se você pegar a Bíblia, conta, querido, está na Bíblia, é só você pegar os próximos capítulos, que isso que ele falou, ele era profeta, ele estava profetizando, aconteceu. Não no reinado de Joaquim, mas no reinado de Zedequias, que foi o próximo rei. Ele viu aqueles que botaram ele no tronco e tudo para o cativeiro. Ele viu o rei Joaquim ir para o cativeiro. Ele viu todos aqueles que perseguiram ele. Ele viu tudo isso acontecer. Então esse texto aqui, querido, nos pede 3 coisas. Para cada um de nós aqui. Estou terminando. Graças a Deus. Primeiro, meu irmão, seja grato a Deus. Deus tem estado como um poderoso guerreiro. Todas as vitórias que você teve até hoje foi porque Deus estava do teu lado. Ele nunca te abandonou. Amém, querido? Agora, querido, coloque a sua causa nas mãos do Senhor. Talvez você esteja bolando, eu quero fazer isso, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, eu vou contratar isso, eu vou contratar aquilo. Você está procurando um meio aí de resolver uma situação que você não sabe como resolver. Entregue isso ao Senhor. Entregue essa causa ao Senhor. Quantas vezes eu gosto de orar, Senhor, advoga essa causa. Bota Jesus nessa causa. E tem gente que fala por aí, só Jesus na causa. Não é verdade, querido? E tenha uma visão de fé do que Deus vai fazer na tua vida, na tua casa, na tua família. Tenha uma visão de fé, né? Porque ele deu uma visão de fé aqui. Ele livrou a vida do necessitado da mão dos malfeitores. Amém, queridos? Então, nessa manhã, para nós que estamos nos lamentando, tem alguém aqui se lamentando? Ninguém, não é? Talvez você esteja vivendo uma situação que você não entende. Talvez alguém colocou você no tronco e a sua vontade é se vingar. Olha só, meu irmão, vamos colocar o pé no chão. Em primeiro lugar, eu quero que você seja grato a Deus. Você pode ficar de pé? Três coisas que eu queria chamar você. Bem didático. Primeiro, apesar de você ter reclamado muito, lamentado muito, se queixado muito, muito Deus tem feito por você. Muito Deus tem feito pela tua casa, pela tua família. Então seja grato a Deus. Não é? Muitos de nós estamos aqui com saúde, querido, no meio de uma pandemia. Deus tem nos guardado, Deus tem nos protegido. Em primeiro lugar, identifique uma causa na sua vida que você não vê como resolver. Identifique uma causa na sua vida, isso eu não tenho como resolver. Comer pão com ovo, dá para comer. Usar máscara, dá para usar. Ficar um dia sem tomar banho, dá para levar. Não tem água? Identifique uma situação que você não vê como resolver. Entregue essa causa ao Senhor. Guarda esse domingo. Segundo turno de eleições. Marca o dia de hoje. No dia que o Crivella e o pai estavam decidindo quem ia ser prefeito, eu entreguei uma causa ao Senhor. Confiei em ti, fui ajudado, não é mesmo? Eu entreguei uma causa ao Senhor. E tenha uma visão de fé. Olha para Jesus. Jesus levou para o madeiro todas as nossas dores,
os nossos problemas. Não sei o que é que você enfrenta hoje, mas Jesus tem a solução. Ele é o Deus do impossível. Amém? Foi assim, queridos. Podemos dizer que Jeremias viu Deus dar uma solução para uma situação que ele não via a solução. E que ele louvou de fato a Deus. E ele vivenciou. Ele vivenciou essa vitória. Depois vieram outras. Mas essa foi uma vitória que Deus. Então, querido, eu queria que você abaixasse sua cabeça. Em primeiro lugar, antes de pedir, seja grato a Deus. Quantos anos você tem? 20? Que beleza. Quantos anos você tem? Eu fiz 73 anos semana passada. 7,5. Olha só, querido, cada um de nós está aqui onde está, porque Deus tem estado ao nosso lado como um poderoso guerreiro. Muitos de nós era para não estar mais aqui. Mas Deus esteve como um poderoso guerreiro ao nosso lado. Nos guardou, nos protegeu. Em alguns momentos a nossa vida ficou tão difícil, que nós tivemos até ideias estapafúrdias para dar um fim na nossa vida. Mas você sobreviveu. Talvez alguns aqui tiveram Covid, foram internados, foram entubados, mas hoje você está vivo, se recuperou. Então, querido, em primeiro lugar, vamos ser gratos a Deus. Como Igreja de Nova Vida do Catete, queremos te agradecer, Pai. Estamos aqui, de portas abertas, cantando, louvando, ofertando. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado porque o Senhor tem estado ao meu lado como um poderoso guerreiro. Fala isso, meu irmão. Você, com as suas palavras. Fala isso para Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem estado ao meu lado como um poderoso guerreiro. Às vezes é tão difícil na casa, na família, com o filho, com o marido, com a esposa. É tão difícil na vida financeira, no trabalho, na igreja, no ministério. Tantas coisas são difíceis. Mas o Senhor tem estado conosco como um poderoso guerreiro. E eu quero agradecer a Deus. Ponto 2, querido. Qual é a causa que você não vê meios de você dar uma solução? Coloque isso diante do Senhor. Coloque uma causa que você não sabe. Você talvez nem veja a solução. Mas o Deus, nosso Deus é o Deus do impossível. Certa ocasião, um pai desesperado foi procurar Jesus. Os discípulos de Jesus tinham orado pelo filho dele e nada aconteceu. E aí ele se virou para Jesus e disse: olha, teus discípulos oraram, mas nada aconteceu. Se tu podes alguma coisa, ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes, tudo é possível ao que crer. Então, querido, coloca a tua causa diante do Senhor. Antes de eu orar, coloca a tua causa. Seja ela qual for. Talvez você também tenha muitos malfeitores atrás de você. Coloca esses malfeitores nas mãos do Senhor. Em vez de pegar uma ripa e meter na cabeça deles, entrega eles ao Senhor. E tenha fé. Olhe para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. Porque Ele na cruz do Calvário obteve a nossa salvação e vitória. Pai querido e amado, eu quero te louvar, te agradecer por essas pessoas que tiveram a boa disposição de chegar à tua casa para ouvir a tua palavra. Meu Pai, eu me junto com ele para te agradecer. Obrigado, Pai. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Pai, o Senhor tem estado ao meu lado como um poderoso guerreiro. Obrigado. Mas nessa manhã, Pai, nós temos uma causa que nós queremos colocar nas tuas mãos. Nós queremos te pedir, Senhor, advoga essa causa, resolve essa situação como só o Senhor pode resolver.
traga a solução que o Senhor acha que é a melhor, não para mim, mas para todos que estão envolvidos nessa causa, nessas causas que estamos apresentando. Aqui no caso não era só Jeremias, aqui no caso não era só o rei de Israel, aqui no caso não era só Israel, tinha muita gente envolvida. E o Senhor trouxe a solução que era a melhor para todos, porque o Senhor é um Deus que não olha para um, o Senhor olha para o coletivo, e o Senhor tem a melhor resposta para mim, para a minha casa, para a minha família, para a minha igreja, para a minha cidade, para o Rio de Janeiro, para o Brasil. O Senhor tem a melhor solução. Então, Pai, pela fé, na obra perfeita de Jesus, eu te entrego a minha causa. Imagina, meu irmão, você colocando uma procuração na mão de Jesus. Imagina, entrega, é a tua causa. Pela fé, imagina você entregando algo. Se você não quer entregar uma procuração, entregando uma chave, entregando alguma coisa, colocando algo nas mãos do Senhor, e confia no Senhor, porque essa situação que você está vivendo hoje, ainda vai ser motivo de muito louvor, vai ser motivo de muito canto que você vai fazer de gratidão pelo que Deus vai fazer na sua vida. Entregamos nas tuas mãos, Pai, e pela fé já te agradecemos. Pela fé, levante as mãos, já comece a agradecer, já começa a glorificar, já começa a dar graças. Em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas ao Senhor.